Mais um Fórum na Copa, mais um dia de zebra, mais um dia de problema, mais um dia de conversa, mais um dia de resenha aqui, com um convidado super especial, com os nossos convidados de sempre, que já são especiais porque já são nossos da casa, e o nosso convidado especial que o Ivan vai chamar para a gente aqui. Isso aí. Antes, só pedir para quem estava vendo o Jornal da Fórum com o Miguel, que permaneça conosco. Esse é o Fórum na Copa, programa que a gente está fazendo desde o início do Mundial. Vamos ficar aqui até o final do torneio, comentando jogos, tudo o que acontece de repercussão dentro e fora do campo, sempre com convidados especiais, todos os dias às 19 horas. Então, se inscreva aí no canal da Fórum, caso você não seja inscrito, deixa o seu like, comente, a gente vai trazer os comentários de vocês aqui para a tela, deixa seu super sticker, se torne um membro se você puder, se não puder se tornar um membro, deixa apenas seu like, mas se puder, é muito importante para a gente, para ajudar a gente a continuar mantendo essa grade, trazendo jornalismo independente para todo mundo, beleza? Então vamos lá, vamos começar nosso bate-papo hoje. Nós temos um convidado especial, conforme o William já adiantou aí, é o Luiz Carlos Júnior, pode subir ele na tela. Boa noite, Luiz Carlos, tudo bem? Boa noite, Ivan, prazer falar com vocês, boa noite, De Luca, saudade de você, viu, menino, faz tempo que a gente não se encontra. Boa noite, Luiz. Olha, gente, para vocês não reclamarem que eu só trago palmeirense, o Luiz, ele é narrador também do Palmeiras, mas, ó, tô trazendo corintiano, tô trazendo santista, então só para vocês não reclamarem do meu clubismo aqui, mas por coincidência, o Luiz é um amigo muito querido e por coincidência é narrador do Palmeiras, mas são só coincidências. Ah, coincidência da vida, faz parte. Bom, gente, acho que a gente pode começar hoje falando sobre o que deve ser o assunto do dia, pelo menos para os brasileiros que acompanham a Copa do Mundo, né? Que é, no caso, o jogo da seleção de ontem, evidentemente, mas mais do que isso, as lesões aí que vão desfalcar a seleção, né? No caso, Neymar e Danilo, né? Eles vão estar fora, pelo menos durante o Neymar, no mínimo, essa primeira fase inteira, né? O Danilo ainda há algumas dúvidas de quando ele volta ou não. Enfim, vamos começar com essa pauta. William, Luiz Carlos, enfim, o que vocês acham que muda aí com esses desfalques e o que esperar da seleção sem Neymar e sem Danilo, depois de uma ótima estreia, né? Diga-se de passagem, com 2 gols e um golaço do Richarlison, que todo mundo pirou, né? Vamos começar com o Luiz. Luiz, como é que você vê esses desfalques importantes para a seleção, né? São duas peças de grande valia, né? No caso do Neymar, acho que é indiscutível, né? O talento e a qualidade que ele tem, a gente já conhece de muito tempo. Só que acho que, pelo menos dessa vez, não fica aquela sombra de e agora, né? O que acontece? Como que a gente segue? Como que se vira? Como que a seleção continua o trabalho? Porque eu consigo ver que o grupo desse ano de 2022, De Luca e Longo, é um grupo que, do meio para frente, tem muitos jogadores talentosos. Acho que nos últimos 10 anos eu não me recordo de uma seleção brasileira com tantos talentos do meio para frente, ao ponto do torcedor ter a ausência de um Neymar, mas ele olhar por um outro ângulo e ele pensar, pô, mas espera aí, tem um Rodrigo, tem um Antony, né, tem um Rafinha que pode aparecer mais, tem assim muitos jogadores ali da linha de frente que podem dar conta do recado. Acho que inclusive até havia um pensamento do torcedor de em algum momento não poder contar com o Neymar, até pelo tanto de pancada que ele toma em todos os jogos, mas a gente não esperava que fosse tão cedo, né, de uma forma tão bruta assim, num primeiro jogo ele ser caçado da forma como ele foi, que ele apanhou bastante, e sair com aquela lesão no tornozelo que vai tirar ele dessa primeira fase. E o Danilo foi um jogador que se firmou durante os 4 anos do trabalho do Tite, ali de eliminatórias, fez um bom primeiro jogo nessa partida contra a Sérvia, se mostrou muito seguro, principalmente defensivamente, né? Sofreu muito pouco ali do seu lado direito com investidas do time da Sérvia, inclusive o lado esquerdo da Sérvia, que era um dos lados mais fortes, que muito se falou em um pré-jogo, pouco apareceu na partida, e uma lesão ali que no finalzinho do jogo foi muito sentida, e que vai colocar agora à prova um jogador que foi muito questionado pela sua convocação, né? Que é o Daniel Alves, que todo mundo, quando foi convocado, falava assim, poxa, mas por que o Daniel? Por que o Daniel? E o Daniel agora vai ter aí uma oportunidade de provar o porquê que ele foi levado para essa Copa.
Hoje o Rodrigo Lasmar, o técnico, o médico da seleção brasileira, falou sobre essas lesões, né? Pediu calma e tranquilidade dos torcedores. Ele disse que o Neymar e o Danilo começaram os tratamentos ontem mesmo, na quinta-feira, logo depois do jogo. Hoje pela manhã eles foram reavaliados, né? E através dessa análise clínica eles podem, né, dizer ainda hoje, talvez, o prazo de recuperação dos dois jogadores. Né? Os exames mostraram uma lesão ligamentar lateral no tornozelo direito do Neymar, um edema ósseo, né? A imagem que a gente mostrou, inclusive, ontem aqui durante o Fórum na Copa, é que o pé dele torceu mesmo, né? Então, aqui, essa lesão foi por conta dessa essa lesão no ligamento do tornozelo foi por conta dessa torção, né, em um carrinho de um jogador da Sérvia. E o Danilo sofreu uma lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo, ou seja, os dois lesões nos tornozelos. Né? Ambos continuam em tratamento e, segundo o Rodrigo Lasmar, vão fazer uma avaliação diária para decidir, né, qual é o prazo de recuperação desses dois jogadores. Então a gente não sabe exatamente o prazo disso, mas especula-se que nenhum dos dois jogue mais a primeira fase da Copa do Mundo, termina na outra semana, nenhum dos dois mais jogue essa primeira fase. E eu vou aproveitar, eu hoje vou falar pouco, viu? Eu vou deixar o Luiz falar, que o Luiz manja mais futebol que eu, para ele falar aqui para a gente sobre essas possibilidades, porque a gente falou sobre essas duas vagas que abriram, né? A gente tem 6 candidatos para essas duas vagas. Na vaga do Neymar, são 3 possibilidades. O Rodrigo, como você falou, que é o substituto natural dele, né? Sem mexer no time. Ou o Fred ou o Bruno Guimarães, também chance de jogar, se caso o Tite quiser uma escalação um pouco mais conservadora, né? A gente, inclusive, falou sobre o Tite ter colocado um time muito ofensivo contra a equipe da Sérvia, né? Todo mundo esperava que ele entrasse com o Fred, mas ele acabou entrando com uma escalação mais ofensiva. E na lateral direita, a gente vai ter também essa possibilidade. As alternativas são ou Daniel Alves ou Éder Militão entre lateral e zaga, né? Então, o Tite fez hoje, inclusive, treinos separados para os defensores. Ele ficava tipo, alternando o Daniel Alves e o Éder Militão entre lateral e zaga de um lado e o Alex Telles e o Alexandro do outro. Então, o Tite está tentando variações táticas, né? Eu queria saber o que você, se você fosse o Tite, Luiz, o que você faria, o que você acha mais provável que ele faça nessas substituições do Danilo e do Neymar. Aí depende muito, De Luca, da forma como ele quiser explorar o próximo jogo, né? Se ele quiser fazer uma linha com 3, liberar um pouco mais o Alexandre pelo lado esquerdo, né, para avançar mais rumo à linha de fundo, ele entra com o Militão, fecha uma linha com 3, e aí ele não compõe o meio-campo com o Fred, ele mantém o Paquetá jogando de titular junto com o Casemiro, e aí ele tem um jogador mais versátil, né, um jogador que chega mais à frente, que pisa na área, que arremata bastante, que é o Lucas Paquetá. Caso ele queira vir para uma formação um pouco mais conservadora, aí o que ele faz? Ele traz o Fred ali no lugar do Paquetá, forma uma dupla de volantes com Fred e Casemiro, que são dois jogadores que tanto desarmam quanto saem para jogar, e põe o Daniel Alves para jogar na direita. Lembrando que o Daniel ele é muito mais ofensivo do que defensivo, né? Então deixaria uma certa brecha ali do lado direito, por isso você fazer essa troca de entrar com o Fred e tirar o Paquetá mantendo a reserva. Mas aí tudo depende da forma como ele for para esse segundo jogo, né? A vantagem da vitória contra a Sérvia tira um pouco desse peso, né? Porque faz o Brasil abrir 3 pontos nessa primeira rodada, tira aquele peso da ansiedade da estreia e faz ele para o segundo jogo, podendo já garantir a sua classificação de forma antecipada, né? Então não tem aquela a situação, por exemplo, desesperada de uma Argentina, de uma Alemanha da vida que precisam fazer o jogo da sua vida nessa segunda rodada, né? Então o Brasil tem uma situação um pouco mais tranquila. Mas acredito que das duas formas ele tem um esquema preparado, ele usou bastante durante as eliminatórias, nos últimos amistosos agora, inclusive antes da Copa do Mundo, recentemente ele jogou com o Militão pela direita, fazendo a linha com 3 zagueiros, né? Então ele experimentou bastante esses sistemas para o caso de na Copa do Mundo ele precisar dessas variações.
Legal, Luiz Carlos. Eu queria saber se vocês concordam que agora há pouco eu vi que o Neto, né, ex-jogador do Corinthians, comentarista da Bandeirantes, disse agora há pouco que ele saiu em defesa do Neymar e ainda disse que sem o Neymar o Brasil não ganha a Copa. Né? Falou que o Neymar estava sendo atacado por todo mundo, tal. Falou que não tem nada para defender o Neymar, porque não é uma pessoa nem que ele tenha apreço, mas que jogou bem. Tá aí até a matéria que saiu agora há pouco. E ele fala que sem o Neymar a gente não ganha a Copa. Eu vi um comentário aqui agora há pouco de uma pessoa que está nos assistindo falando que o Neymar fora seria um reforço, ou seja, falando algo completamente contrário do que o Neto tinha avaliado. Como você avalia, Luiz Carlos? Você acha que mesmo que o Neymar não volte lá na segunda fase, ou volte muito depois, o Brasil tem condições de seguir avançando e jogando bem como jogou nesse primeiro jogo? Eu acredito que sim, Ivan. E diferente, como eu falei no início, né? Diferente dos anos anteriores, né? Na Copa de 2014, a nossa principal estrela, principal nome ali do meio do ataque era o Neymar. Quando machucou, deu no que deu. 2018, a mesma coisa. E hoje não. Hoje a gente tem um grupo do meio para frente que você tem jogadores habilidosos, jogadores de qualidade, jogadores que tem aquela característica do brasileiro, do jogo alegre, né, do jogo para cima, do drible, de quebrar as linhas, como o pessoal gosta de usar nos termos mais atuais, né, de romper linhas, de tirar o defensor da zona de conforto. E acho que isso, durante muito tempo, fez falta para o Neymar na seleção, porque muito dependia-se da genialidade dele, né, da criatividade dele, de criar essas jogadas, de romper as linhas e encontrar os companheiros com liberdade. E hoje é o contrário. Hoje ele divide essa tarefa, né? Então ele tem outros jogadores ali para compor, para ajudar ele nessa situação da quebra de linhas, e com isso você tira um pouco do peso da criação. Então ele consegue jogar mais leve. Eu acredito que, mesmo ele não jogando essa primeira fase, esses últimos 2 jogos, o Brasil consegue a classificação pelo grupo que tem. Porque você tem um Vinícius Júnior em alta, que ganhou a Champions League com o Real Madrid, foi um dos principais nomes da equipe merengue. O Rodrigo, que também foi um dos principais nomes da equipe na conquista das Champions. O Rafinha, que fez uma brilhante temporada no futebol inglês e depois se transferiu para o Barcelona. O Antony, que comeu a bola jogando na Holanda pelo Ajax antes de se transferir para o Manchester United. Né? Então você tem todos esses jogadores de linha de frente que podem, em algum momento, compor ali o seu ataque, podem sim assumir essa responsabilidade na criação. E não posso esquecer, tem o Martinelli também, né, no banco de reservas, que fez uma excelente temporada pelo Arsenal, vai amadurecendo cada vez mais e conquistando seu espaço também. Então, do meio para frente ali, o Brasil está muito bem servido, diferentemente dos anos anteriores. E eu acho que o Brasil é menos Neymar dependente do que outras seleções são dependentes de grandes jogadores, assim. Tanto que o Brasil fez 2-0 depois que o Neymar saiu de campo, né, inclusive. Né? Registre-se que o Brasil ganhou da Sérvia depois que o Neymar saiu do campo. Eu vi o jogo da Bélgica, por exemplo, nessa semana. Sem o Lukaku, a Bélgica é um pavor, assim. Tipo, o atacante que fez o gol, inclusive, da vitória da Bélgica, né? Assim, eles ganharam, mas muitas chances criadas e lá com o atacante, o Vertonghen, preciso lembrar o nome dele depois. O Batshuayi que fez o gol, né? Mas características diferentes, né? A Bélgica sentiu muito porque acostumado a jogar com o Lukaku, que é um atacante forte, troncudo, né? Faz o pivô muito bem, briga muito com os zagueiros ali, no corpo a corpo, tá sempre dentro da área e tem uma forma de jogar. E aí você perde a sua principal referência ali na zona de ataque, você tem que usar um atacante com um pouco mais de mobilidade, né, que é o caso do Batshuayi, e aí você muda um pouco a sua estrutura, né, você passa a explorar também um pouco mais esses lançamentos nas costas da zaga, essa bola longa, que foi quando o zagueiro da Bélgica encontrou um belo lançamento ali, pegou o Batshuayi entrando nas costas do zagueiro e ele tocou na saída do goleiro da equipe adversária, e a Bélgica conseguiu 1-0. Mas é uma equipe que sofreu principalmente por causa dessa mudança de estrutura, né? Vinha há muitos anos acostumado a jogar de um jeito, tendo seu centroavante lá, um dos seus principais goleadores, e de repente, no principal momento dos últimos 4 anos, não tem para jogar a competição. E falando sobre não ser Neymar dependente, né? Ontem, depois do jogo, a gente sabe que em Copa do Mundo tem muita gente que não acompanha futebol ao longo do ano e acompanha somente a Copa do Mundo, né? E para essas pessoas que não acompanhavam tanto o Richarlison, essas pessoas ganharam um novo ídolo, né? Na seleção brasileira, depois do golaço que ele fez. E aqui na Fórum, Luiz Carlos, vocês sabem, mas a gente tem um público que é muito mais de esquerda e tudo mais, né? A gente é um site da mídia independente, pautada aí pela nuance progressista, né?
E para esse nosso leitor, né, e para o público mais progressista no geral, todo mundo ficou muito feliz de ver o Richarlison sendo o autor dos 2 gols, né, de não ter sido o Neymar que fez esses gols, e sim um cara que tem seus posicionamentos políticos, que se envolve em algumas causas, né, o Richarlison, por exemplo, ele incentivou a vacinação na época da pandemia, né, ele já falou contra o racismo, enfim. Ele virou o embaixador da USP Vida, inclusive, né, Exato. em relação às vacinas. Pois é, e isso fez com que muita gente ganhasse um novo ídolo, né? Para quem não conhecia ainda o Richarlison e tudo mais, ele acabou se tornando essa nova referência. Eu queria saber de você, Luiz Carlos, o que você acha dessa coisa, dessa associação entre a postura do jogador fora de campo, esse posicionamento em causas importantes, causa política, para a identificação com a torcida? Você acha que isso é importante, que contribui até para o clima, para a atuação do jogador? E fala um pouco também sobre essa questão da torcida mesmo, como que isso é importante para a torcida, ainda mais um torneio como Copa do Mundo. Ivan, é importante para a torcida porque você cria identificação, né? A gente tem essa mística com o futebol aqui no Brasil porque a gente vem desde pequeno sempre observando os jogadores e a gente se identifica muito, né? Ou com a forma de jogar, ou com a forma de agir em alguns sentidos, ou com algumas escolhas, né? E aí cada um tem a sua, de acordo com as suas preferências e predileções ali. Mas é muito bacana quando a gente vê um cara como o Richarlison, né, que tem uma história linda, né? Além de todas essas questões que vocês falaram, ele tem também auxílio em Barretos, com o Hospital do Câncer, ele mantém uma casa lá para as pessoas que precisam ir até a cidade para fazer tratamento, ele tem escolinha de futebol na cidade onde ele nasceu, né? Então é um cara totalmente engajado, né, com essas questões sociais, né? Ele tem ciência das dificuldades, né, que as pessoas passou por muitas dificuldades por muito tempo, e hoje ele retribui da forma que ele pode, seja ajudando nessas causas ou se posicionando com aquilo que ele acredita também, né? E quando as pessoas elas veem isso, elas se enxergam em alguns determinados momentos naquela situação, e é onde a pessoa ela fala assim, pô, se fulano que, poxa, é um jogador famoso, ganha milhões, está preocupado com essa situação e se posiciona, eu que tenho uma visão parecida com ele, eu também preciso me posicionar, eu também preciso olhar para esse lado, também preciso ajudar o meu próximo, também preciso lutar por ter uma condição melhor, ter um Brasil melhor, entre outras coisas. E aí, quando você tem essa nuance do cara ir para a Copa do Mundo, e ele fazer um gol como ele fez ontem, é como se você fizesse o gol, né? Você se sente assim realizado, você fala, poxa, um cara que eu me identifico, que tem a mesma visão que eu, e fazendo um golaço desse em Copa do Mundo. Aí começa a surgir aquelas coisas, né? O predestinado, o iluminado, e a gente começa a colocar vários adjetivos, né? Mas isso já é, como a gente fala, né? É uma coisa da cultura do brasileiro mesmo, né? Por essa nossa paixão com o futebol. E a gente procura sempre estar próximo daqueles em que a gente se assemelha, né? Daqueles que a gente se enquadra, que a gente se encaixa, que a gente entende uma equidade ali, uma igualdade. Legal, eu vou só aproveitar o Luiz aqui, a gente já vai falar sobre os resultados de hoje, viu, gente? Calma, a gente vai chegar lá. Mas deixa eu aproveitar o Luiz aqui, porque assim, tipo, nessa Copa também a gente tem marcos importantes também, né? A gente teve o outro Richarlison, né? O ex-jogador do São Paulo, comentarista, comentando uma Copa do Mundo, primeiro homem LGBTQIA+, comentando uma Copa. A gente tem mulheres narrando, a gente tem mulheres comentando, uma coisa que a gente não tinha antes. E a gente sabe como o meio do futebol é machista, racista, homofóbico, intolerante, preconceituoso. E você é um narrador de futebol, que é um homem negro. Queria saber como é que você vê essa diversidade dentro das equipes de transmissão, especialmente numa Copa onde a gente fala tanto sobre esses ataques aos direitos humanos. A gente vê grupos minoritários, normalmente com pouquíssimo espaço dentro do futebol, conquistando esse espaço. Luca, assim, eu acho extremamente importante, né? Vai ter uma parte do pessoal, ou um lado, que vai olhar e ainda vai, às vezes, achar que é pouco, né? Vai falar assim, não, é pouco, precisa de mais, tem que ter mais, não quero mais. Concordo que precisa, mas eu acho que para que a gente possa ter mais, o pontapé inicial precisava ser dado, né? E esse pontapé inicial foi dado quando você começa a ver
narradores negros aparecendo na TV, comentaristas negros, repórteres negros, né, apresentadores, cronistas, colunistas, a galera do LGBTQIA+, também ganhando seu espaço, né, tendo cada vez mais voz, isso seja através da arte, através da música, através do esporte. Então, cada vez esses grupos, eles vão galgando mais espaços, vão conquistando e mostrando por seus próprios méritos, né, que tem condições sim para estar ali, que entendem também daqueles assuntos para falar. E isso eu enxergo como um efeito de espelho, né, que é uma coisa que muita gente às vezes me pergunta assim, quando você era mais novo, você imaginava ser narrador tal? Não, eu não imaginava ser narrador. Mas porque eu não tinha nenhuma referência de narrador. Né? Eu não me enxergava, não olhava, não tinha. Né? Eu não tinha. Então eu imaginava fazer qualquer outra coisa. Hoje não. Hoje, qualquer garoto de periferia, qualquer negro, qualquer LGBTQIA+, vai enxergar nessas pessoas uma possibilidade de alguma coisa para o futuro. De falar assim, poxa, se ele chegou, eu também posso. Pô, se o Luiz virou narrador, eu também posso. Se o Richarlison hoje é comentarista, pô, eu também posso. Para as mulheres, então, nem se fala, né? Se a Natália Lara hoje é narradora, eu também posso. E pode sim. E pode sim. Então, acho que essa Copa, ela tem um papel muito importante nessa questão, não vou dizer social, porque ela não é só social, mas ela tem um papel importantíssimo nessa quebra de paradigma. Né? Porque a gente tem visto figuras que talvez há anos atrás a gente jamais imaginava que estariam participando de uma cobertura, reportando, narrando, comentando, ou sequer fazendo qualquer outra coisa com relação ao esporte. E hoje a gente vê essas figuras presentes nos nossos lares, seja na TV, seja na internet, seja no smartphone, e isso é muito bom, cara, é muito bom, porque dá uma pluralidade maior para as áreas e faz com que todos sintam-se pertencentes àquele meio. Então não tem mais aquela coisa, o futebol é exclusivo desse grupo aqui, o voleibol é exclusivo desse grupo aqui, isso aqui é exclusivo desse grupo aqui, não. Hoje está mais do que nunca aberto, do que tudo está aí para todos, né? Todos podem aí se interessar por qualquer área e ingressar em qualquer área que vão ter oportunidade. Muito bom, Luiz Carlos. Eu queria chamar para participar da nossa conversa também a Ana Prestes, que está sempre conosco aqui no Fórum na Copa. Ana Prestes, que é analista internacional, cientista política, socióloga, enfim, ela participou conosco aqui desde o começo, tá já com a gente de novo, tá subindo aí na tela. A única que acertou o resultado, inclusive, registro. É verdade. Gente, é verdade. Boa noite. Oi, Luiz, Ivan, De Luca. Inclusive, lá no live que eu participo no Ópera, eu também falei 2-0, eu acertei duplamente. Muito bom. Inclusive, já trazer esse assunto, aproveitar que a Ana entrou aqui conosco, eu vi agora há pouco uma notícia na Deutsche Welle, se o Gui puder passar aí para a gente, mas que o Catar agora vai autorizar, né, a bandeira do arco-íris nos estádios. A gente tem a matéria aí, Gui? Não sei se a gente já tem disponível, eu mandei agora há pouco, mas enfim, essa notícia saiu agora há pouco, isso vem depois, né, de vários casos que a gente comentou aqui durante a semana, né? Inclusive, tem uma outra notícia que eu tinha trazido aqui para a gente também, que a CBF notificou a FIFA por conta daquele episódio com o jornalista brasileiro, né, que foi alvo de homofobia por estar com uma bandeira do estado de Pernambuco, né, que tem lá, que é colorida, que lembra um arco-íris. Enfim, aí está a notícia da CBF, né, que notificou a FIFA, e agora há pouco saiu uma notícia que o Catar vai autorizar a bandeira do arco-íris. Vamos ver como vai ser isso, né? Porque a gente viu vários episódios aí lamentáveis durante esse torneio. Como você vê essa notícia, Ana? Você acha que isso vem da pressão mesmo, da repercussão negativa internacionalmente para o Catar, em cima desses casos todos que aconteceram? Eu creio que sim. Eu não tinha visto essa notícia. Saiu agora? Não estava acompanhando, não tinha visto. Eu acho que é uma vitória. Eu vou mandar de novo aqui até. Entendi. Eu acho que é uma vitória, eu acho super importante. E eu acho que é, sim, fruto da pressão e toda a polêmica que se tornou. E acho que a gente falou um pouco sobre isso aqui desde o começo, né? E uma coisa que eu queria também anotar é que, nesses casos, uma coisa que algumas pessoas têm falado e eu concordo, não se pode misturar governo, Estado, povo, país. É bom a gente sempre falar disso, né?
É bom lembrar que existe uma população, inclusive, que sofre e que nem sempre está de acordo com as posições que assumem a liderança do país. Uma coisa que a gente criticou aqui, que é uma espécie de conluio, aí é uma palavra mais forte, mas eu acho que é entre a FIFA e a organização, por tentar higienizar, digamos assim, tirar qualquer debate, como restringir qualquer manifestação, que é muito ruim. Então, se isso realmente for, né, se efetivar, eu acho que é uma grande vitória de todo mundo que se posicionou, dos atletas, das federações que se posicionaram, dos movimentos mundo afora que se posicionaram. Eu acho que isso é uma grande vitória nesse sentido, de você conseguir fazer com que essa pauta ela seja também uma pauta importante. Outra coisa que eu queria comentar rapidamente com vocês é que também eu tenho ouvido essa crítica, eu queria dar a voz aqui a ela, é de que todas essas seleções que nós temos visto da Europa, as próprias federações, os alemães que fizeram um protesto na foto oficial, tampando a boca, ou os ingleses que se ajoelharam, ou os belgas, os dinamarqueses que têm tentado, às vezes furam e colocam a abraçadeira, são super importantes. E é muito importante também que nos seus países, esses mesmos atletas e esses mesmos movimentos, eles também se posicionem quando é caso de haver islamofobia, quando é caso de haver outros tipos de discriminação que nós sabemos que são fortes, inclusive nos países europeus. Então, que também o esporte, a Copa, ele sirva para autorreflexão, né? Para reflexão dessas manifestações que eles estão trazendo, mas também para uma autorreflexão de como esses povos também sofrem com discriminação no Ocidente, digamos assim, né? Só um parênteses, a gente passou a notícia agora há pouco aí na tela, saiu no Brasil de Fato também, daqui a pouquinho está saindo na Fórum, eles reproduziram a matéria da Deutsche Welle que eu havia citado aqui, só que é o seguinte, eles liberaram a bandeira do arco-íris nos estádios, mas isso não interfere na proibição da braçadeira do One Love por parte dos jogadores, aquilo que tem dado, né, o maior problema, vários jogadores, inclusive eu vi que o De Luca postou hoje no Twitter, né, eu acho que foi o capitão da seleção belga, o De Luca, foi isso, que treinou com a braçadeira? Foi o Hazard, isso. É isso aí, essa braçadeira proibida, né, nenhum jogador pôde entrar em campo com ela, e no caso ele usou no treinamento, né, De Luca? E é curioso porque o Hazard tinha dito anteontem que ele não achava que a Copa tinha que se misturar com protestos, não sei o quê, e aí hoje, acho que ele deve ter se arrependido do que disse e meteu a braçadeira no treino para pelo menos marcar a posição, mas que bom que ele tenha mudado de opinião, né? Que ele tenha entrado nesse protesto, que é importante. Pois é. Eu vi também que houve alguma restrição a uma torcedora do Irã, não foi? Que hoje teve jogo do Irã, né? E algumas entraram com alusão ao caso da Mahsa Amini, né? Que é a jovem que foi morta no Irã. Então, eu acho que eles ficarem fazendo todo esse tipo de restrição, isso é ruim para a Copa como um todo, né? Isso é ruim para o torneio, assim, para o evento. E eles acabam, na tentativa de não politizar, politizando mais, porque você suscita mais o debate, né? Você faz com que ele apareça de uma forma mais forte. É muito, muito ruim. Eu estava ouvindo o Luiz Carlos falando e concordo muito com ele, o De Luca também sempre fala isso. Como o ambiente do futebol, ele é um ambiente machista, ele é um ambiente racista, ele é um ambiente homofóbico, muitas vezes autoritário, elitista, classista, às vezes, né, também muito forte, e nesse sentido é muito ruim que assim permaneça, né? Eu acho que tudo que puder ser feito para que a gente transforme esse ambiente em algo educativo, em algo que respeite a diversidade, em algo que seja mais construtivo, seria melhor, né? Mas vamos finalmente. A gente tem falado aqui, Luiz, que o quanto essa Copa nos dá assuntos não futebolísticos para conversar. Infelizmente, a escolha da FIFA foi essa. Vai dar tanto assunto não futebolístico para a gente, mas
teve 4 jogos hoje, né? Então, vamos passar por eles, Ivan, para a gente falar um pouquinho sobre finalmente a Copa do Mundo dentro de campo. Vamos lá. Bom, hoje a gente teve em campo logo pela manhã Gales e Irã, né? Depois Catar e Senegal, Holanda e Equador, e por fim Inglaterra e Estados Unidos. Um dos principais destaques dessa rodada de hoje é o fato de que o Catar foi eliminado já, né? Não tem mais como, e Catar é país anfitrião da Copa, né? E primeiro país anfitrião a ser eliminado na fase de grupos desde a África do Sul, não é isso? É o primeiro anfitrião que perde no jogo de estreia e agora eliminado também, porque a África do Sul não perdeu no jogo de estreia dela, né? Então, desde a África do Sul, a primeira foi o primeiro anfitrião que perdeu na estreia e agora também eliminado. Mas era previsível, né, Carlos? Uma seleção muito fraca do Catar, né? Sim, era previsível, né? O Catar ele é muito famoso, principalmente aqui dos lados do Brasil, pela importação, né? Importa muitos atletas daqui para jogar para lá, assim como Emirados Árabes também, e não tem uma força coletiva interna, né? O futebol lá não é tão difundido como aqui. No entanto, é por isso que eles vêm buscar atletas brasileiros em muitas situações, até para tentar ajudar nessa questão do aumento da prática e da melhora da sua qualidade, né? Porque aí você tem um jogador com um pouco mais de qualidade, consegue passar algum ensinamento para os demais, e assim você vai fomentando, assim como muitos países fizeram nesse intercâmbio, né? Como o Japão, quando levou o Zico nos anos 90 ali, para ser atleta e treinador ao mesmo tempo, né? Então tem muitos países que usam dessa estratégia, e já era esperado, né, que a participação do Catar seria só nessa primeira fase, a não sei que acontecesse de fato um grande acidente de percurso nessa primeira fase e o Catar conseguisse, de repente, emplacar uma vitória, né, contra uma seleção ali de médio porte, de médio para pequeno porte, mas fato que não ocorreu, né? Agora que essa Copa tem sido uma Copa de surpresas em resultados envolvendo grandes times, isso tem sido. Antes que a gente passe para outra surpresa, que não é sobre um grande time, mas é uma surpresa também, essa foi a primeira vitória de uma seleção africana nessa Copa também, né? Na primeira rodada, os africanos não tinham vencido, né? A seleção de Camarões perdeu para a Suíça, Gana perdeu para Portugal, Marrocos empatou com a Croácia e a Dinamarca e a Tunísia empatou com a Dinamarca. Então, e na primeira rodada, a seleção de Senegal tinha perdido para a Holanda. Então, primeira vitória de uma equipe africana também, talvez... acho que uma das poucas que tem chance de passar de fase também, né? Sim. Senegal é uma das que tem ali o melhor conjunto, junto com Gana, né, que é uma outra seleção que tem os seus grandes atletas jogando nas grandes ligas da Europa. E Senegal sem Sadio Mané, né, seu principal jogador, seu grande craque que não pôde participar dessa Copa do Mundo, sofreu um pouquinho no início do jogo, ali até se encontrar, conseguiu abrir 2-0, e quando imaginava que teria uma certa tranquilidade, depois não, agora vai, né? Aí de repente tomou um gol e entrou assim, opa, o que tá acontecendo? Aí fez o terceiro, conseguiu garantir 3 pontos, entra na briga por uma vaga para a próxima fase, né? Que é uma das seleções que o pessoal apostava ali que poderia brigar, né? De igual para igual, parelho ali por uma vaga para a segunda fase, para o mata-mata, e quem sabe até repetir, né, a melhor campanha da história de Senegal, que foi na Copa de 2002, quando chegou nas quartas de final, né, Senegal que foi a sensação daquela Copa, inclusive eu tenho uma lembrança muito carinhosa de 2002, porque foi uma Copa que eu consegui assistir a todos os jogos, né, e Senegal foi a seleção que mais me encantou naquele ano, exceto ao Brasil, é claro, né, Senegal foi a seleção que eu mais gostei de ver. Ô, De Luca, deixa eu falar só uma questão sobre o Senegal rapidinho. Eu tive a oportunidade de estar num Fórum Social Mundial, inclusive o Fórum Social Mundial que dá o nome aqui ao Fórum, né, a revista Fórum, em Dakar, em 2011, no Senegal. E uma coisa que nos chamou muita atenção, nós brasileiros que ali estávamos, é que todo lugar tinha gente jogando futebol. Assim, todo lugar, qualquer cantinho, muito parecido com o Brasil, gente. Eles têm uma cultura do futebol muito forte. Qualquer área assim que tinha livre, aberta, a gente observava que eles... E muita admiração pelo Brasil, né? E o Senegal, e Brasil, e América Latina tem
tem uma relação muito forte, triste, infelizmente, por conta da escravidão, ali está a ilha de Goré, né, de onde saíram grande parte dos navios negreiros, e essa associação aí também com o futebol é uma coisa muito bonita, o futebol lá no Senegal. Eu queria aproveitar o gancho que a Ana Prestes deu agora, falando sobre o quanto o Brasil é querido no Senegal e tal, porque a vitória da seleção brasileira ontem proporcionou cenas de comemorações em diferentes partes do mundo. Foi muito interessante. Eu juntei alguns vídeos aqui de comemorações, por exemplo, no Haiti e nos 3 lugares completamente distintos uns do outro, e o pessoal indo para a rua com camiseta da seleção, comemorando, muito legal. Vamos ver um desses vídeos aí. Esse primeiro é em Beirute, no Líbano. Depois a gente tem vídeos também no Haiti e na Jamaica. Vamos dar uma olhada aí. Já está aí, Gui? Temos. Enfim, deve estar aí. Esse aí é na Jamaica, se eu não me engano. É isso aí, ao todo foram 3 vídeos, Haiti, Jamaica e Beirute, no Líbano. E a gente estava até comentando em outros programas aqui sobre aquela questão dos indianos comemorando também, né, no próprio Catar, enfim. Ó, vai passar mais um vídeo aí. Pois é, o que vocês acham dessa coisa, essa integração, esse carinho que outros povos têm pela seleção brasileira, Luiz Carlos e Ana? Ivan, é assim, o brasileiro, ele é complicado, né, cara? Porque é difícil você encontrar algum país no mundo que não goste do brasileiro, né? Que não goste do Brasil, que não tenha a paixão por alguma coisa do Brasil. Seja na nossa cultura, seja na nossa música, seja na nossa arte, ou como no futebol. Acho que o futebol é um dos principais produtos que a gente entrega para o mundo, e principalmente depois que o futebol ele rompeu essa barreira da distância e ele começou a ser entregue em diversos lugares, né, das formas mais diversas possíveis, ele possibilita para muitos desses povos um momento de alegria, um momento de distração, né? Então, eu vi até uma publicidade recente que fala que na Copa do Mundo tem muitos países que adorariam estar no lugar do brasileiro, né? Gostariam de ser brasileiro, tem inveja de ser brasileiro. E a gente vê que essa alegria que esses outros países têm é genuína, igual a nossa. Então, eles enxergam no nosso jogo, na forma de jogar, nessa coisa do futebol alegre, do futebol moleque, e lógico que tem o nosso histórico, né, de pentacampeão do mundo, a seleção assim de todos os tempos, né, o maior jogador da história é nosso, que é o Pelé. Então, todos esses componentes, né, e a irreverência do brasileiro fazem com que crie essa paixão em todos os lugares do mundo, né? Não é à toa que, quando a seleção brasileira ela fazia amistosos pelo mundo, era sempre casa cheia, sempre com muita festa e sempre com um público muito alegre, né? Acho que é muito dessa marca. A camisa amarela, para muita gente, resgata isso, né? Olha, fala futebol, gol, gol, alegria. Então, acho que tem um pouquinho disso. Eu sempre tenho, aliás, inclusive, Luiz, eu tenho mostrado aqui que eu não abandono a camisa amarela. Sempre usei a camisa amarela, continuei usando aqui. Então, só para registrar que eu nunca abandonei a camisa amarela, sempre esteve aqui. Pode falar, Ana, desculpa. Oi, gente, eu não sei vocês, mas eu acompanho, como analista internacional, alguns países, e eu fico muito emocionada de ver isso, porque eu vou pegar 2 desses casos aí, o Líbano e o Haiti.
O Líbano é um país que nos últimos anos, depois do porto, da explosão do porto, e já um pouco antes, né, de Beirute, ele já entrou numa crise, é um dos países hoje uma das maiores crises econômicas no mundo, uma população muito sofrida, inclusive com desabastecimento de energia, desabastecimento alimentar. E o Haiti, a gente sempre fala do Haiti, parece ser clichê, mas não é. Eles estão numa crise agora também de cólera novamente. Depois do magnicídio do presidente lá, do Jovenel Moïse, eles estão numa crise terrível de combustíveis. Até outro dia a gente estava cobrindo as enormes manifestações, falta de água, falta de combustível, falta de alimentos, falta de amparo por conta da pandemia, um dos países mais sofridos do mundo aqui e da nossa América Latina. Então, veio o futebol dando alguma alegria para esse povo e associada ao Brasil e a torcida para o Brasil, eu particularmente acho que é muito emocionante, é uma das grandes contribuições que o Brasil pode dar ao mundo. Assim. Legal, eu tinha visto um comentário no chat perguntando se o último vídeo que a gente passou é da Jamaica. É isso mesmo, só para organizar aqui, o primeiro vídeo que a gente passou foi Beirute, o segundo vídeo foi Haiti e o terceiro, Jamaica. Então, depois, para quem for assistir de novo e tal, quiser compartilhar, pode falar, Luiz Carlos. Só completando o que a Ana falou, né? O Haiti e o Brasil têm uma relação, né? A ajuda que o Brasil prestou para o Haiti naquele momento, né, de extrema necessidade. Então, tem também esse sentimento da gratidão, né, do povo que, quando eu mais precisei, me estendeu a mão e gera, né, com certeza, esse sentimento que não tenho dúvida de que vai ser eterno. Acho que a gente vai estar, sei lá, daqui talvez a 20 anos, vendo o Brasil jogar uma Copa do Mundo, fazendo gol, e no Haiti o pessoal comemorando da mesma forma. E sobre a Jamaica, vale salientar, né, que acho que o principal nome jamaicano da história também era um amante do futebol brasileiro, adorava o nosso país e, inclusive, vinha para cá, participou da pelada com o Chico Buarque no Rio de Janeiro, gente. Né? Bob Marley era um amante do futebol brasileiro, vivia com camisas, né, dos times daqui do Brasil, com camisa da seleção brasileira também. Então deixou um pouquinho da nossa herança lá para os jamaicanos ali em Kingston. Ivan, vamos passar. Não, só rapidinho, só falando em Bob Marley, deixa eu mandar aqui pro Gui, rapidinho, para ele passar aqui pra gente, que eu vi isso ontem durante o jogo da seleção, mas foi postado há uns 2, 3 dias. O perfil oficial do Bob Marley, verificadinho lá, postou a foto do Bob Marley com a camisa da seleção brasileira para torcer pelo Brasil. Dá para pôr na tela aí, Gui? Acabei de mandar. Tá aí. Bob Marley com a camisa da seleção brasileira. Isso foi postado no começo da semana, né? Mas a imagem começou a rodar bastante ontem durante o jogo do Brasil. E eles, na legenda, eles colocam, né? Em inglês, né? A Copa de 2022 da FIFA começou. Vamos Brasil, Go Brasil. Tá lá na legenda. Perfil oficial do Bob Marley. Então, dá para ver que não só o Bob Marley, como sua equipe, até hoje, é muito fã do Brasil, né? A equipe que cuida das redes com o nome Bob Marley, né? E para quem gosta de futebol alternativo e quem tem coleção de camisa, eu tenho uma coleção pequena ainda, tá ampliando, o Bohemians, que é um time super progressista da Irlanda, um time de esquerda, assim, tem uma camisa belíssima do Bob Marley, depois eu ver se eu acho para colocar ela aqui também, essa camisa do Bohemians. Mas vamos falar sobre os últimos jogos, para a gente conseguir fechar o nosso programa de hoje. Eu vou falar eles em bloco, que é mais fácil. Vou começar primeiro pela zebra da rodada, mais uma zebra, né? Irã 2, País de Gales 0. Uma vitória que ninguém esperava. O Irã foi amassado pela seleção da Inglaterra, 6-2 lá no primeiro jogo da primeira rodada. E aí a gente teve agora uma vitória de País de Gales surpreendente, né? Com o goleiro de Gales expulso, e nos últimos minutos de jogo o Irã está tudo se encaminhando para um 0-0. Aliás, na Copa inteira passada a gente teve 3 0-0, a gente já teve 5 nessa Copa, então é a Copa do 0-0, né? Aparentemente é uma Copa onde as pessoas estão tendo dificuldade de fazer gol, muito empate dos goleiros. O que você achou dessa vitória aí surpreendente do Irã? Né? E aí a Ana pode comentar, inclusive, depois para a gente sobre esse protesto, né? Esse protesto impedido, e explicar melhor quem é essa moça que estava sendo homenageada na camisa iraniana, que uma torcedora levou lá e que foi impedida de mostrar. Uma vitória que embola um pouquinho o grupo, né? Porque a expectativa era que o País de Gales
tivesse uma campanha um pouco melhor nessa Copa de 2022, né? Pelos nomes que tem, inclusive muitos jogadores atuando na Premier League, que é uma das principais ligas do mundo, e o time não deu liga, não encaixou. Sofreu hoje com a expulsão do goleiro, né? Numa saída bem atabalhoada, digamos ali, né? Tem um golpe de karatê no atacante da equipe do Irã. E depois, quando tem um jogador a menos, aí é aquela situação, né, De Lucas? Você tem que tentar buscar a vitória, mas você não pode descuidar muito da retaguarda. E o Irã soube aproveitar dos espaços que teve na segunda etapa. No finalzinho do jogo conseguiu pressionar ali, chegar à marcação do gol. E tem alguns jogadores da seleção iraniana que jogam também nas grandes ligas, né? Eles têm um atacante, o Yahambash, que joga, se eu não estiver enganado, na segunda divisão da Inglaterra. Então, tem jogadores experientes ali também que sabem usar da malícia e souberam se aproveitar muito, né? E é uma vitória gigantesca para a seleção do Irã. Bota a equipe com uma boa chance de se classificar para a próxima fase, né? Dependendo até de uma combinação de resultados. Caso o Irã venha a vencer na próxima rodada, pode terminar inclusive em primeiro, né? Que é aquilo que a gente, hipoteticamente, imagina como improvável. Mas pode acontecer. E para o Irã passar por uma segunda fase de Copa do Mundo seria quase como conquistar um título. E só para a gente mostrar, eu mandei para o Gui aí para a gente mostrar antes da Ana comentar a foto da torcedora iraniana que foi impedida de mostrar a camisa, para explicar para a gente rapidinho. A gente está quase estourando o nosso tempo aqui do programa, já tem o programa da Sinara. De que protesto foi esse, Gui? Mostra aí para a gente, ó. E aí a Ana pode explicar para a gente quem é a Mahsa Amini. A torcedora foi impedida de mostrar a camisa lá, pedindo liberdade para as mulheres do Irã. Ana, conta um pouquinho para a gente sobre esse caso. Resumidamente. Que a gente rapidinho. É difícil falar desse caso rapidinho, talvez depois a gente possa voltar nele. Porque eu não quero ser injusta, porque tem dois lados dessa história que são importantes, né? Então, é bom a gente lembrar que o Irã é hoje um país bloqueado, sancionado, foi bloqueado e sancionado, inclusive, durante a pandemia, por não se alinhar ao Ocidente, não se alinhar aí aos Estados Unidos, mas eles têm também as questões internas deles e que eles precisam, obviamente, tratar. Mas, grandes eventos são também momentos de dar visibilidade às lutas internas, às lutas nacionais. E essa é uma delas. Eles têm uma polícia que é chamada de polícia moral, que vigia os códigos de vestimenta, e essa moça ela foi presa, e há uma série de denúncias, inclusive da família dela, que ela foi maltratada e morta dentro de uma delegacia, dando início a uma série de protestos dentro do país com relação a essa questão dos códigos da vestimenta, de como se pode ou não vigiar, como a mulher se veste, como ela se porta. Esse é um grande debate hoje dentro do país, e a Amini virou o símbolo desse debate. As mulheres que estão cortando o cabelo, porque lá é proibido cortar o cabelo, ou seja, tem todo um debate que é bastante complexo, profundo sobre essa questão, mas que é hoje uma questão interna importante do Irã. Vamos passar para os outros jogos, para a gente, que a gente está quase estourando o tempo. Eu deixei eles juntos, porque são mais dois empates, e mais dois empates que também não se esperavam. A Holanda, que venceu na primeira rodada, empatou com o Equador. Os dois times que venceram na primeira rodada empataram. Eu tô com crise alérgica, gente, por isso que eu tô chorando, viu? Não tô triste, não. E Inglaterra e Estados Unidos. Inglaterra amassou a seleção do Irã. Esperava-se que a Inglaterra garantisse a classificação aqui, mas não foi bem assim, né, Luiz? Como é que foram esses dois jogos aí, pra gente fechar os jogos de hoje? Não foram bem assim. A Holanda é sempre aquela coisa, né? A gente vê que tem um bom grupo, tem um elenco sempre muito bem formado, jogadores nas grandes ligas, jogadores de grandes nomes, né? Mas na hora do vamos ver, parece que alguma coisa falta ali com a Holanda, que ela acaba não engrenando, né? Acaba não engrenando e não chegando ao seu objetivo máximo. Esse empate de hoje deixa a Holanda com uma classificação de uma certa forma encaminhada, né? Empatou com o Equador, que venceu na estreia também a sua partida contra o Catar, e vai para a última rodada agora dependendo de si própria, e joga contra o time da casa, que é o Catar. Então a Holanda, digamos assim, empatou no jogo que podia, né?
mas não tem aí uma expectativa de um sofrimento, praticamente vai garantir uma vaga e deixa a segunda vaga para a briga de foice ali, né, entre Equador e Senegal. Esse sim que tem tudo para ser um grande jogo dessa terceira rodada, né, o jogo que acontece na próxima terça, no dia 29, porque para a equipe do Senegal só a vitória importa, né? E o Senegal agora, depois dessa vitória de hoje, vai vir com um outro ânimo para cima da equipe do Equador. E já no grupo B, a Inglaterra deixou um sabor muito, muito bom, né, para as pessoas no jogo de estreia, com a vitória de 6-2 para cima do Irã, sendo muito efetiva ali, construindo as jogadas de ataque, marcando muitos gols, né, mostrando que veio, né, para tentar beliscar alguma coisa. E aí nessa segunda rodada contra os Estados Unidos já não engrenou, né? O esquema não funcionou, o 0-0, né, foi o que restou para os dois. A seleção americana já não é a mesma, né, dos últimos anos, vem com uma geração um pouco mais jovem, alguns jogadores de grande destaque no cenário europeu, como Pulisic, outros jovens que despontam ali na MLS, mas ainda vai buscando ali o seu melhor ajuste para tentar voltar a performar dentro de uma Copa do Mundo. E dentro desse grupo B, a situação ficou a seguinte, Deluca. A Inglaterra está com 4 pontos e ela pega na próxima rodada País de Gales. Olha, é o duelo dos vizinhos. E País de Gales praticamente eliminado, né? Dependeria aí de uma vitória, e uma vitória com um resultado muito elástico para conseguir fazer saldo de gols e quem sabe passar para a segunda fase com 4 pontos. E do outro lado, o Irã pega a seleção dos Estados Unidos. E aí é aquela situação que eu mencionei antes, né? O Irã pode acreditar numa vitória contra a seleção americana. E se vencer, pode, quem sabe, terminar essa primeira fase como primeiro colocado do grupo B. Aí essa Copa da Zebra vai ser uma zebra demais, mas é bem possível mesmo. Ô Ivan, antes da gente passar o Julinho e passar o fim do programa, só fazer os nossos palpites rapidinho aqui, ó, gente. Quem ama futebol vai provar amanhã para acordar às 7 da manhã para assistir Austrália e Tunísia. Meu palpite é uma vitória da seleção da Austrália. Para mim, a Austrália vence esse jogo. Perdeu o primeiro jogo da França. A Dinamarca empatou com a Tunísia, mas para mim, essa Copa tá muito louca. Eu tô apostando uma vitória da Austrália. Vocês? E aí, Luiz Carlos e Ana, vou deixar para vocês primeiro. Eu vou de Austrália, vou pela lógica. Eu também, eu iria de Austrália, pela lógica. Eu vou de Tunísia, vou para mais um país africano. Eu acho que o jogo de amanhã mais interessante vai ser Argentina e México, hein? Eu acho que tá todo mundo esperando por isso. Calma, a gente vai chegar nele. Na sequência tem um jogo um pouquinho melhor. A Polônia, que na primeira rodada empatou com o México, vai pegar a surpresa Arábia Saudita. Eu acho que o sonho saudita começa a desmoronar por aí. Eu acho que a Polônia vence esse jogo. Para mim, aposto na vitória da Polônia. Bom, entre Polônia e Arábia Saudita, eu aposto na Polônia. Apesar da Arábia Saudita ter ganhado da Argentina, né? Polônia acho que ainda é um time mais forte. E você, Luiz Carlos e Ana, antes a gente para os próximos. Eu também acredito que a Polônia vença esse jogo e põe uma pimentinha nesse grupo C, né? Que aí vai ficar todo mundo meio equilibrado ali. Com o Lewandowski marcando seu primeiro gol em Copa, talvez, né? Porque o menino não conseguiu ainda fazer um golzinho em Copa, mas vai ser amanhã. Amanhã o Leva marca seu primeiro gol. Lembrando que o Lewandowski não é o ministro do STF, é o atacante da Polônia. Eu vou ser outsider de novo e vou com sauditas, hein? Que já venceram a Argentina aí. A Ana, ela aposta nas zebras. Isso é um perfil de apostador muito, muito comum. Ousado, inclusive. Vale mais na aposta, né? Vale mais, ganha mais. Um outro jogo que a gente esperava mais, já que a gente esperava que a Dinamarca vencesse o primeiro jogo da Tunísia, né? A gente chamava de segunda Dinamarca, empatou com a Tunísia, pega a França, que goleou. Para mim, a França segue. Já falei no começo dessa Copa que meus favoritos eram Inglaterra, França, Brasil e Argentina. Continuam os mesmos. Vamos ver o que a França faz amanhã. Eu acho que a França ganha de novo da seleção da Dinamarca e coloca um preguinho no caixão da Dinamarca aí, nesse grupo que também está disputado por enquanto. De acordo, eu também acho que França leva. Nessa eu vou ser o contraponto. Nessa eu acho que a Dinamarca apronta para cima da França, né? A Dinamarca que na Nations League teve alguns jogos muito importantes, né? Teve alguns jogos onde conseguiu equilibrar forças, inclusive com as grandes seleções ali do futebol europeu.
E acho que para essa segunda rodada, sendo o jogo da vida ali, né, vida ou morte, se não ganhar, corre o risco de ficar fora da segunda fase. Eu acho que a Dinamarca vai aprontar e acho que vai levar os 3 pontinhos para cima da França. Eu também vou de Dinamarca, até pelo desafio que eles fizeram aí com a FIFA e com tudo, foram os que mais denunciaram essa questão das restrições às manifestações. E agora o jogo mais importante, agora vamos ver a Ana. A Ana fica, eu vou torcer pelos oprimidos, não sei o quê. Vamos ver o palpite da Ana agora. Argentina e México, o principal jogo de amanhã. A Argentina precisando da vida para ganhar na seleção mexicana. Eu acho, continuo apostando muito na Argentina. A Argentina, para mim, vence e vence bem a seleção mexicana. Deixa a Ana primeiro agora, para não ficar em cima do muro. Ana. Eu vou de México. Viva la vida, Frida. Vou com os mexicanos. Luiz. Não, eu vou de Argentina, né? Olhando peça por peça ali, grupo por grupo, se você pegar, talvez os reservas da Argentina, eles seriam, muitos deles, titulares da seleção mexicana, com todo respeito. Então, acredito que o baque desse jogo de estreia da Argentina, que saiu vencendo por 1-0, tomou a virada da Arábia Saudita, vai surtir um efeito, né? A Argentina, a gente sabe que, historicamente, é uma seleção que sempre é muito aguerrida, né? Sempre, muitas vezes, quando a galera da Argentina por morta, ela arranca ali um coelho da cartola e aí volta assombrando meio mundo. Então é bom a gente sempre ficar de olho aberto, mas acho que a Argentina vence o México e ainda acho que chega longe nessa Copa, classifica para a próxima fase e ainda vai dar muito trabalho. Eu sou fiel às minhas apostas, continuo apostando em Inglaterra, França, Argentina e Brasil. Vamos ver aí, a gente tem o vídeo do Julinho agora e depois eu vou mostrar um outro videozinho para encerrar antes que a Sinara mate a gente, que o programa da Sinara está começando também. Então vamos ver o vídeo do Julinho com a dica cultural de hoje. Hoje o Julinho fala sobre Senegal e Holanda. Para quem não sabe, o Julinho é editor de cultura da Fórum e ele traz aspectos para além do futebol desses países que estão disputando a Copa. Então vamos lá, Julinho Bittencourt. Copa, boa noite, William De Luca, Ivan Longo e Ana Prestes, e convidados também, né? Hoje eu vim com a camisa vintage do Santos Futebol Clube, do meu glorioso, e olha, ela tem um nome nas costas, vou mostrar aqui. Isso é uma singela e humilde homenagem ao golaço que o Richarlison fez na seleção, na abertura, né, do jogo da seleção brasileira, que foi um gol digno do Pelé. Então, por isso, coloquei o manto sagrado aqui com o nome do rei atrás, em homenagem ao Richarlison, né? Hoje a gente tem o Senegal, que jogou com o Catar. E outro dia eu já falei do Senegal, falei do cantor Youssou N'Dour, que é um cantor pop e tal, mas eu quero lembrar uma outra coisa do Senegal, que é uma outra peculiaridade. O Senegal tem um local que chama Ile de Gorée, né, que foi entre o século XV e XIX um dos maiores centros, um dos maiores entrepostos de escravos do continente, né, escravos que vieram principalmente para o Brasil e tal. Em 2005, não sei se vocês lembram disso, o então presidente Lula, que volta agora, né, teve lá e foi o primeiro e único presidente a pedir perdão pela escravidão, né? Pedir perdão dos brasileiros. Ele disse na época, eu queria dizer ao presidente, lá, o presidente do Senegal, que era o Abdoulaye Wade, na época, né, que ele não tem nenhuma responsabilidade pelo que aconteceu nos séculos XVI, XVII e XVIII, mas que é uma boa política dizer ao povo do Senegal e da África perdão pelo que fizemos aos negros. Foi um momento muito emocionante e no mesmo dia estava lá o artista Gilberto Gil, cantor, compositor, que era ministro da cultura do Lula, né? E o Gil tem uma canção que chama La Lune de Gorée, que é sobre esse entreposto de escravos. Ele já tinha essa canção, já vinha na sua discografia, né? E ele cantou sem instrumentos nesse dia, e o presidente do Senegal ficou muito emocionado e abraçou o Gilberto Gil depois que ele executou essa canção. La Lune de Gorée é uma canção em francês creole que o Gilberto Gil compôs e que ela fala no seu último verso: mas a pele dos escravos em uma dor profunda que não existe não em outros homens do mundo é a pele dos escravos. É uma bandeira de liberdade. Muito lindo, foi um momento muito marcante do primeiro governo Lula, né? E eu queria relembrar aqui, já que o Senegal está disputando a Copa do Mundo. Por falar em liberdade, tem a Holanda, que jogou com o Equador também, nessa sexta-feira, né? E a Holanda é um dos países mais livres, mais libertos do mundo, né? Por lá quase tudo é liberado, desde o casamento gay até a eutanásia, a morte consentida de paciente terminal, o consumo comedido de drogas também é permitido e a legalização da prostituição, que
é considerado um trabalho como outro qualquer. O bairro, inclusive, onde tem a prostituição tal, é frequentado por todas as pessoas tal, ninguém está ligando para isso. É um país para deixar qualquer bolsominion doido, maluco, né? E a Holanda tem diversos artistas famosos, né? Teve uma banda de rock progressivo, eu lembro, no tempo que eu era garoto, que era muito famosa, que era holandesa, que chamava Focus. E eles tinham uma canção chamada Ocus Pocus, que fez um sucesso danado. Procurem, que vale a pena ouvir Ocus Pocus da banda Focus. Na verdade, vale a pena ouvir todos os discos da banda, né? Essa canção, Ocus Pocus, é uma canção meio instrumental que tinha um canto feito pelo líder da banda, que é o organista e flautista Dis Van Lier, né? Agora, não dá para falar da Holanda, né, gente, sem falar do Van Gogh. Van Gogh, que é uma das figuras mais famosas e influentes da história da arte ocidental, o grande pintor, criou mais de 2.000 quadros ao longo de pouco mais de uma década, incluindo 860 pinturas a óleo, entre elas A Noite Estrelada, Os Girassóis, né? Todo mundo lembra dos Girassóis do Van Gogh, o Autorretrato, entre muitos e muitos outros. Vale a pena ler também Cartas a Theo, em que ele troca cartas com o irmão, o irmão dele, né? É uma biografia trágica, muito linda, e o Van Gogh é um artista holandês maravilhoso, um dos artistas mais conceituados e famosos do mundo. O que tinha para hoje era isso, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Um grande beijo a todos. Agradecendo as dicas do Julinho. Para a gente terminar, vou mostrar um videozinho curtinho. Para quem não conhece o Luiz é uma pessoa que eu gosto muito, um amigo muito querido, que eu fiz nas redes sociais da vida, mas o Luiz ficou conhecido por conta desse vídeo aqui. A gente vai mostrar o vídeo dele para a gente encerrar, ele fala rapidinho sobre o vídeo e a gente poder seguir adiante. E hoje a gente vai ter uma situação inusitada aqui. Vai ser da hora. Super Pets. Vai aparecer no telão. Só que aí ela não sabe. Aí o noivo vai tocar a marcha nupcial, o noivo vai subir, e depois, na hora que ela subir, ela vai estar um buquê. Ele é o Márcio. E aí, cara? Prazer, beleza? Cara, tá nervoso? Como uma experiência que a gente nunca vai imaginar ter na vida, né? Então... E hoje nós vamos ter um casamento. Vocês conseguem imaginar um casamento dentro do estádio? Quadro de verde, claro. Estude na FAM com bolsas de... Só que aí, gente, quem casou nesse dia foi o Luiz. O Palmeiras deu truque no Luiz para ele casar. Conta para a gente rapidinho, para a gente terminar, Luiz. Já deixa suas considerações finais aqui para o nosso programa. Eu tinha que mostrar esse vídeo aqui, porque esse vídeo é muito legal. Depois vejam o vídeo na íntegra lá no YouTube do Palmeiras, que é bem legal esse vídeo. Cara, isso aí foi o dia que eles pregaram uma peça em mim. Porque eu trabalho na TV Palmeiras tem 6 anos, né? Então eu faço desde produção, apresentação, roteiro, edição, captação, tudo. E me convocaram uma semana antes, falaram assim, olha, vai ter um evento lá no estádio e a gente precisa de você para ajudar nesse evento, tal. A gente vai fazer um casamento. Eu falei, tá, um casamento? Mas como assim um casamento? Não, tem um sócio que quer casar, um sócio avante, ele pediu para casar, a gente vai fazer o casamento dele e tal, não sei o quê, e é surpresa. Aí eu falei, beleza, vamos lá, mas me dá mais informações, né? Vão me brifando para eu entender como é que eu organizo isso e tal. E sei que passou a semana e ninguém me deu informação nenhuma. Eu pedi a informação de todo jeito, como é que vai ser, que horas vai ser, o que vai rolar, e ninguém me falava nada, eu já estava em desespero. Até que chegou uma hora que eu virei e falei assim, olha, seja o que Deus quiser, vamos da forma que der e vamos ver no que vai dar. E aí foi no dia do jogo do Internacional, isso aí, fui pro estádio, cheguei lá, me apresentaram pro padre, arrumaram um noivo fake, me apresentaram pro noivo, eu conversei com o cara falando que tava nervoso, ele atuou super bem, e eu, não, fica tranquilo, que a gente vai fazer de uma forma bem legal, né, pra você se sentir à vontade e tal. Pô, assim, tudo combinado, todo mundo sabendo, o pessoal do Palmeiras todo, minha esposa foi pro estádio, todo mundo sabia, menos eu. E aí, tô eu lá no campo, chamei o padre, brinquei com o padre e tal. Falei, padre, vamos fazer um casamento? Aí ele, vamos, chama os noivos. Aí eu falei, bom, beleza, DJ, pode soltar o som e os noivos podem subir. Aí quando eu chamei os noivos, entra minha esposa. Aí eu
fiquei assim, estranhei. Falei, ué, mas o que tá acontecendo aqui? Como assim? Que negócio é esse? E aí depois o pessoal me contou, né, que a ideia da minha esposa era renovar os votos, né, de casamento. A gente é casado desde 2018, mas não tinha o casamento religioso, né, nem o civil, e ela queria fazer uma renovação de votos. E aí, nessa de renovar, tal, o pessoal do Palmeiras deu a ideia e falou, olha, a gente conseguiu um padre, mas ele falou que ele só faz o casamento e tal, e toparam, aí fizeram essa loucura, que foi esse casamento, né, no Allianz Parque, e eu fui o premiado, né, e eu tinha completado 6 anos de Palmeiras, né, 4 dias antes do jogo eu tinha completado 6 anos, então, para mim, foi um momento mágico, né, foi maravilhoso ter essa oportunidade. Agradeço muito ao Palmeiras por ter proporcionado isso para mim e para ela, né? Ela principalmente por ter topado essa loucura, né? E como eu falo para todo mundo, viu, De Luca, Longo e Ana, se hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar lá na TV Palmeiras, muito eu devo à minha esposa, porque ela foi fundamental, né, nas minhas tomadas de decisão, e se não fosse o apoio dela, eu não estaria lá, e com certeza isso não teria sido possível. Tinha que trazer essa história fofinha para terminar esse Fórum na Copa de hoje. Te agradecer, primeiro agradecer o Luiz. Luiz, obrigado por estar aqui com a gente. Você é um cara incrível, sou muito seu fã, sou muito feliz de ser seu amigo. E vou te chamar mais vezes, viu? Aqui o público gostou bastante, vou chamar mais vezes, vai colar mais vezes aqui, viu? Muito obrigado por estar com a gente aqui nessa sexta. Pode me chamar. Sempre que precisar, né, Ivan, De Luca, à sua disposição. Para mim foi um prazer participar. Você sabe que eu sou. Você fala que é meu fã, mas na verdade eu que sou seu fã. Já falei isso para você. Você sabe que eu admiro pra caramba o teu trabalho, né? Gosto pra caramba de você. Acho você um profissional assim sensacional, cara. Sensacional mesmo. E muito obrigado de coração. É isso, com esse clima de amor no ar, troca de afagos. E teu fã também, Ivan? Sou fã de todos vocês, tá louco. Vamos encerrando mais Fórum na Copa. A gente tem que passar o bastão aqui. Está começando aí, em instantes, o programão da Fórum com a Sinara Menezes, aqui no mesmo canal. Fiquem de olho. E amanhã, Fórum na Copa está de volta com William De Luca. Amanhã, domingo, todos os dias até o final da Copa. Fórum na Copa, às 19 horas, na TV Fórum. Até mais, pessoal. Obrigado. Tchau, gente. Valeu. Até mais. Até amanhã. Beijos.